aqui referente sobre uma questão muito interessante que diz respeito à revelação. Por que o pastor Lorival, na IPDA, principalmente desde a época que eu ingressei lá como membro, não revelava nas concentrações ou nas suas pregações, transmissões via rádio, inclusive? Por que Lorival não seguia a cartilha dos reveladores Kodak ou não seguiu o que o Davi Miranda fazia com relação à revelação? Certa feita, eu me lembro que o Lorival fez uma pregação falando que a verdadeira revelação é a palavra e que se tivesse revelação tinha que ser uma revelação que nem de Daniel, que Deus revelou o sonho e o enigma do sonho, que o rei tinha esquecido do sonho. Aquilo ali sim era uma revelação verdadeira. E eu concordo em número, gênero e grau com o pastor Lorival nessa parte. Ele tinha visto que essa questão de revelação já era uma furada na IPDA e não praticava isso. O que ele fazia, eu participei de inúmeras concentrações com ele, inclusive essa foto que eu tirei, que está na thumbnail, que eu estava na concentração em Santa Catarina. O que ele fez no culto? Ele apresentou-se, cantaram um hino junto com a esposa, a Débora cantou um hino, ele falou de Jesus, fez uma reflexão, depois foi para a palavra, fez oração, fez o apelo, oração de milagre, principalmente de libertação, e nada de revelação, nada. E ele poderia ter feito ali, naquele local que não era muita gente que estava presente, alguma revelação poderia ter dado. Eu creio que ali na época devia ter o quê? Umas 200, 300 pessoas, olhe lá. Não era um anfiteatro, mas não era tão grande assim. E eu creio que tinha em torno disso, de 200, 300 pessoas, olhe lá. Porque muitos poderiam dizer que na sede mundial não daria, porque tinha muita gente, ou em concentrações maiores não dariam. Mas ele seguia o patamar, tanto na concentração que ele fazia nas cidades ou até em países, e na sede mundial. Eu não sei se nos países ele dava revelação. Eu só sei uma coisa, que todas as concentrações que ele veio em Santa Catarina não deu revelação. Na sede mundial, quando pregava, não dava revelação, que eu fui culto lá. Bem como as transmissões dele de terça-feira na rádio. Eu quero fazer essa reflexão para que muitos pensem sobre, porque se é para pegar mentira em nome de Deus, se é para fazer coisa errada, que não revele. Então nessa parte eu vi um certo temor do Lorival. A minha mãe, eu não sei porque eu nem era nascido, mas a minha mãe disse que foi numa concentração quando ela era jovem, o Lorival era um jovem casado com a Débora, isso em Florianópolis, que lá teve revelação, que ele revelava. Então quer dizer que no início da obra, da carreira dele como pregador, ele até revelava. Mas depois, com o passar do tempo, ele mudou. Mudou porque ele começou a ver que estava forçando, que era mentira, que ele estava pecando contra Deus, mentindo em revelação. E querendo ou não, ele queria alertar isso para o povo, nas pregações dele, como essa que eu citei, que ele mencionou Daniel, mas não tinha como, porque tinha os fãs da revelação, principalmente o missionário que ficava lá dizendo: "Eu me revela aqui a larga distância, 3.000 pessoas." Pode inventar o número ali e dizer a doença que foi e pronto. Não é necessariamente uma revelação, às vezes até uma adivinhação. Então, essa era uma questão que eu queria comentar aqui no canal. Eu não vou demorar muito não. Referente a isso, que ele lutou contra esse sistema revelatório de reveladores Kodak, que dava muito dinheiro para Santa. Até na concentração que eu fui com ele também, ele disse: "Olha, irmãos, eu não quero nem pedir oferta aqui, porque os irmãos antes já pediram oferta, eu não sou nem de pedir, eu quero é ganhar almas." Não sei se era hipocrisia da parte dele ou não, mas ele falou aquilo ali. Se era verdade que ele vivia aquilo, no sentido de que realmente ele não queria explorar ou pedir, porque a fala dele é a fala correta, estava certo. O Mago da Luz está dizendo: "A Maria Lorena é a maior reveladora." Pois é, a Maria Lorena, ela poderia ser uma mulher 100% perfeita no ministério, e não é porque é uma reveladora Kodak.
sujeita a falhas. Eu conheci a Lorena foi a minha dirigente e ela falhou no mínimo em 3, 4 revelações que eu vi, inclusive até para meus próprios familiares. Porque a Lorena, como ela andava no meio dos grandões, ela tinha informações, ela era influenciada e o que vinha na cabeça dela, ela dava achando que era Deus, ou aquelas informações que ela tinha, ela passava como revelação, e não era revelação, era adivinhação, ou era passação de informação. Certa feita, eu e meus primos fomos, já contei isso aqui no canal, numa vigília, na época que o missionário deu uma ordem de São Paulo, que todas as igrejas tinham que ficar de 2 horas a quase 3 horas só de oração. Os cultos tinham que ser praticamente só oração. Nós chegamos em Florianópolis e tínhamos a própria fama que éramos entregadores de erro, que o missionário mandava passar fax, que tivesse erro na igreja para ele e tal. Então, quando ela nos viu e a igreja que ela estava dirigindo não estava cumprindo aquilo da oração, estava inclusive até dando revelação, estava fazendo culto quase que normal, ela imediatamente convocou todos a orar e foi orar em cima do púlpito e disse que tinha ali uma legião que tinha vindo. Ela viu 4, 5 anjos, 4, 5 demônios. Os 4, 5 demônios eram nós 4, 5 que chegamos ali. Então essa mulher chamou a gente de demônio. Porque não adianta a pessoa colocar uma metáfora, dizer que é diabo, sei lá o quê. Ela pecou grandemente. E para mim, a Lorena não é mais do que ninguém. Não é mais do que ninguém. Tem um monte idolatrando essa mulher aí. Essa mulher é uma pobre, mortal, miserável. Não vou julgar se ela vai para o céu ou para o inferno, porque é ela e Deus. Agora eu digo uma coisa, se ela está me ouvindo ou vai me ouvir, arrependa-te enquanto é tempo. Pare de dar revelações mentirosas, porque o povo sabe que é mentira. Inclusive comentaram aqui nos meus comentários que a senhora deu revelação que pessoas iam ser curadas de câncer e não foram. Que a senhora deu revelação para gente que estava errada dentro da igreja, para confundir a igreja. Isso era revelação carnal. A senhora tem que pedir perdão a Deus, tá? E Deus usa qualquer Zé Mané. Se a senhora acha que eu não sou nada, Deus usa qualquer Zé Mané. Assim como usou aquela própria mulinha para falar com o profeta Balaão. Porque essa gente, eles acham que estão lá em cima, lá no pedestal, são um supra-sumo. Aí tem uns fãs que ficam bajulando, aí mesmo que a pessoa vai lá para cima. Outra coisa, muitos têm pena da Lorena, porque a Lorena tem aquele trimelique dela. Aquele trimelique ou é o mal de Parkinson, ou é aquilo que eles diziam na minha época, a unção. Poder de Deus, trimelique. Ô igreja! Eu não sei, até hoje eu estou nessa dúvida, se é realmente o mal de Parkinson, ou é o trimelique lá que dizia que na época do pentecostalismo, no início do pentecostalismo, tinha aqueles que diziam que estava cheio de Espírito Santo, dava aquele tremelique, tremiu a mão, tremiu tudo. Eu sinceramente, até hoje eu não sei. Eu não sei para que esses cacuetes, né? Porque isso aí também é cacuete, chamar. Se não é mal de Parkinson, é um cacuete. Aí as pessoas ficam com pena dela porque ela é magrinha, porque ela é velhinha. Se a gente for ficar com pena desses aí, meu Deus do céu, nós vamos ser enganados grandemente. Não é porque a pessoa está sofrendo, é uma pobre coitada, que ela não tenha erros. Às vezes, a situação da pessoa já é daquela forma porque já tem a consequência de alguns erros. Entenderam? Então eu achava que o Lorival, o pastor Lorival, estava correto nessa época aí. Apesar de eu ainda ter feito algumas críticas, eu achava que o Lorival até era meio carnal. Por que o Lorival, o Davi Miranda revelava, os outros revelavam e o Lorival não? Mas depois eu fui percebendo que quem estava certo era o Lorival. Quando eu fui ser levantado obreiro e me empurraram, né? Empurraram para ser o quê? Um revelador Kodak. Porque o obreiro no interior, em cidade, na minha época era assim. Só tinha valor ou só era levantado como tinha as duas coisas. O combo era o dom da sabedoria de pregar, ou saber pregar, e o dom que ele dizia que é o dom da revelação. Se tivesse só o dom de pregar, não valia, tem que ter a revelação junto. Então disseram para mim que eu tinha o dom da revelação que eu tinha que revelar. Aí eu comecei a ver, puxa, mas eu não tenho não, ou se eu tenho, Deus revela pouca coisa. E aí foi. Mago de luxo, Maria Lorena fazia caixa 2 em Floripa, nunca foi fiel. Ó. Mais um testemunho aí. O irmão é de Floripa? Quem é de Floripa pode comentar aí.
Quem é de Floripa deve até me conhecer. Quantas vezes eu tive em Floripa na época da Lorena? Em vigília, em reuniões de obreiros ministeriais, que vinham os dirigentes da Sede Mundial, aliás, os diretores da Sede Mundial, e teve muito por ali. Ali a Lorena, eu vou falar até o nome do sujeito, ela se aliou ali com o Benedito, Santo Benedito, né? Porque eu sou da época do Santo Benedito. Ali rolava cada coisa que o Santo Benedito fazia, aquela canjica dele risonha. Né, bom, Bruno? Né, Bruno? Né? Eu tenho que falar desse Benedito. Esse Benedito aprontou cada uma para mim, para minha família, que estava no Gigu, e foi ele que fofocou para a Lorena sobre eu e os meus parentes, para tomar cuidado, que nós éramos os entregadores, os derrubadores de profeta. É profeta mentiroso. Profeta de Araque, que mentir em nome do Senhor tem que ser entregado mesmo. Esse Santo Benedito uma vez fez uma sacanagem com meu tio, convocou ele para dirigir uma igreja e logo tirou, para humilhar o meu tio. E nós só gastamos naquela época que eu trabalhava, eu paguei a gasolina para o meu tio, ele pediu emprestado, depois acho que me pagou. Nós fomos lá, eu era obreiro nessa época, meu tio ficou feliz, não durou um mês lá. O Santo Benedito cortou meu tio, que não ganhou nem um centavo daquela igreja. Nem um centavo. Os santos honestos, que não ganhavam dinheiro, só eram sofredores. Eu não sei quem é o mago da luz aí, mas se for dos Floripa, deve conhecer o Santo Benedito, né? Nem sei se esse Benedito está na Wikipédia, ou se já saiu, ou já até faleceu, não sei também. Voltando aqui ao assunto, e rapidamente, o Lorival estava certo. Isso, irmão, isso aí. O Benedito, isso aí deve me conhecer, esse mago da luz aí, né? Porque olha o que ele falou aí, isso aí é verdade. Benedito perseguiu os obreiros com o apoio da Lorena, ele construiu um quarto na casa dele, exatamente para hospedar a Lorena, e ali era o quartinho das fofocas. Falo que a gente é fofoqueiro, esse fofoqueiro aí, olha, sinceramente, se for para revelar os podres dessas coisas, tem tanta coisa para contar, eu nem vou contar aqui, porque eu sei que eu vou me incomodar com essa gente. Esse tipo de gente fanática. Já vieram, irmã, você está em pecado porque você acusou a Leia de ter traído o esposo dela. Olha, não fui eu que disse. Foi o irmão ex-membro da Santa, tá? Do Rio de Janeiro. Foi ele que disse. E todo mundo lá do Rio de Janeiro sabe disso. Ok? Todo mundo sabe. E gente de São Paulo sabe. Só você que não sabe porque você é fã e é louco e vai dizer que eles são santos. E os outros aqui não prestam. Os anônimos aqui não prestam. Eu não tenho nada contra a Leia, não. Só que eu não gosto de hipocrisias. A pessoa quando não é santa, não é santa. A pessoa quando é santa, é santa. A Leia não é santa. Ela mesmo já disse que não foi uma boa filha para o pai. Que tem as suas falhas. Mora em Floripa, Benedito ainda está na IPDA depois de 4 anos de banco. Deveria ficar no banco a vida toda. O Santo Benedito. Fez cada uma para nossa família aí que... Santo Benedito. Santo Benedito me conhece. Agora é que se arrepende, o Santo Benedito era do Rio de Janeiro, né? Parece que acho que ele até foi do exército, sei lá, ele dizia lá, não sei se é verdade. E ele era o responsável. Engraçado que todo mundo que vinha para Floripa, ele ficava de vice. Saía a Lorena, veio aquela dupla lá, Pedro Paulo e Gabriel, ser dirigente, ele era o vice. Saiu essa dupla, veio não sei quem, ele era o vice. Antes da Lorena, não me recordo quem que era o dirigente, ele era o vice. Era o Aristide Pereira. Bem, eu não conheço, mas é que... Até porque nós somos do interior, mas o Benedito, como ele era responsável por toda a Santa Catarina junto com a Lorena, ele conhecia, assim, entendeu? E ele era o vice do Aristide Pereira, o Aristidão, que foi também dirigente de Porto Alegre. O Santo Benedito pregou na minha congregação também, revelava, era o santo revelador também. Era visto porque comprava os dirigentes com diesel. Exatamente, tem tanta coisa. Ali da região de Florianópolis, parece que ele controlava mais de... Não, esse é teu, eu tô com o meu aqui. Aqui. Ele controlava mais de 50 igrejas, imagina, né? Quanto dinheiro que não rolava. Enfim. Eu só digo uma coisa, não faça nada contra um santo de Deus, que o castigo vem. Ele fez a sacanagem com meu tio, fez sacanagem comigo, fez sacanagem com o outro, ficou 4 anos punido de banco, né?
Entendeu? Até disseram, não sei se era verdade, que ele estava de cadeira de roda com doença. Eu acho que isso é até mentira. Eu não cheguei a conhecer esse Júlio César aí, não estou recordado, não. Aristide. O Aristide era outro, né? Aliás, quando o Lorival e a Débora vinham para Florianópolis, esse Aristide aí, Benedito, Cristiano Borges, que agora está lá revelando aquela mentirada naquela igreja que eles criaram, eram tudo ali apegado, né? Tudo ali apegado. Mas, então, como eu estava dizendo, o Lorival podia ter todas as falhas dele. Mas nessa parte ele estava certo, ele não estava mentindo em nome do Senhor. Se ele mentiu, deve ter perdido perdão. Porque a pior coisa que tem é a mentira. E dizer, o Espírito de Deus revela e não se engana. E sendo mentira. Ah, o Aristide que perdeu uma perna? Ah, perdeu a esposa também. Olha só. Ah, o Aristide que aprontou comigo. O Aristide me ameaçou porque eu entreguei uns podres que tinha em Floripa e na minha região. Ele disse que eu seria processado, né? Ele disse que eu seria processado e me humilhou. Tá vendo como é que Deus faz justiça? E eu pedi justiça, né? E vai ter mais justiça. Só que eu vou ficar quieto, porque Deus faz na calada da noite. Eu nem sabia dessa do Aristide. Nem sabia dessa. Isso é para ele não aprontar aí. Não aprontar aí com os outros, né? Então é isso aí, meus caros. Lorival, nessa parte estava correta a revelação. Agora, Lorena e tantos outros ainda que revelam, está aí na situação bastante complicada. Não, sobre o Aristide ali, quando eu mandei o fax para o missionário deu uma ordem de São Paulo para fazer trocas e resolver os problemas. Inclusive o missionário falou direto ao vivo da sede mundial, dizendo da minha cidade que estava tudo rebelde lá. Esse Aristide veio me intimidar, dizendo que eu estava errado e que eu seria processado. Só que já tinha vindo a ordem do missionário para tirar. Ele não queria cumprir aquela ordem do missionário na época. Sim, tinha panelinha. Tinha panelinha. E esse Aristide aí, junto com o Benedito, começaram a espalhar que eu, na região aí, outros, eram os faxistas e os derrubadores de profeta. Derrubadores de profeta. Mas Deus sabe o que faz, né? Na realidade, essas igrejas estão cheias de panelinha. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre essas questões aí de panelinha dentro de igreja e ali da região de Florianópolis, da região de Floripa, que eu sei. Abraço, Deus abençoe a todos. Ficamos com a verdade, a verdadeira revelação é a palavra, como disse o Lorival. A verdadeira revelação é aquela que Deus revela o oculto escondido, que a pessoa nem sabia que ia acontecer e Deus revelou. Por exemplo, vocês podem até achar que é mentira, mas Deus é testemunha disso. Eu não sei se foi antes de eu sair da IPDA ou foi depois que eu saí da IPDA. Eu só sei que eu me lembro. Lembrando, eu sonhei que o Davi Miranda estava morto na sede mundial. Eu sonhei. Deus me mostrando que ele não seria arrebatado, coisíssima nenhuma. Que ele ia morrer, passar pela morte, provar a morte. E o povo fanático, assim como eu era, nós acreditamos que ele ia ser arrebatado e a igreja também. Ok? Abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.